Esse é o assunto que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo um pouco nesta noite. A questão do trabalho, né? A difícil escolha da profissão também é difícil a conciliação entre o que é espiritual, o trabalho espiritual e o trabalho secular. Então, eu tenho visto muita confusão nessa área. Algumas pessoas não conseguem fazer essa conciliação, né? Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos ser de sustento, mas a dificuldade está quando, às vezes, a dificuldade em tentar em encaixar com o meu trabalho, com a minha profissão, com o trabalho do Senhor. Talvez alguns pensam que mais honroso aquele que só se dedica para o Senhor com exclusividade. O caso de alguns missionários de tempo exclusivo somente na obra do Senhor. Então, talvez algum cristão pode dizer assim: poxa, que privilégio, né? Poder só trabalhar para o Senhor. Quem dera se eu tivesse uma oportunidade como essa, né? De poder só ficar todo o tempo trabalhando para o Senhor. Mas eu não posso, né? Porque eu tenho a minha profissão, eu tenho meu trabalho. Então, sabe, eu gostaria de ser assim. Então, isso é uma coisa muito comum de nós ouvirmos. Ou aqueles que vão até muito mais além de achar que, um exemplo, de um caso de um missionário que ele foi chamado para a obra do Senhor e depois de um certo tempo ele começou a passar alguma necessidade e ao ponto que ele teve que fazer algum trabalho. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: esse aí voltou atrás. Também um erro, aqueles que pensam dessa forma, né? Há vários casos de vários irmãos que estão na obra do Senhor, mas por alguma dificuldade, por algum aperto financeiro, ele teve que procurar fazer alguma coisa para ajudar no sustento da sua família. Mas isso não quer dizer que essa pessoa voltou atrás, como alguns têm essa ideia completamente errada. A questão é: preciso trabalhar, mas qual profissão devo escolher? Então, alguns têm muita dificuldade também na questão de como escolher a profissão. Graças a Deus, porque aqueles que já têm a, a sua profissão formada já na sua mente e já enxergou que realmente é isso que o Senhor quer e se dedica a isso e o seu sustento vem através disso, né? Como eu estava falando no início, como conciliar o serviço secular e também o serviço espiritual? Eu tenho que trabalhar, mas ao mesmo tempo eu gostaria também de fazer a obra do Senhor. Eu não estou conseguindo conciliar as duas coisas, né? Então, qual deve ser a minha visão como cristão sobre o trabalho? É outra questão também, né? Até que ponto o cristão pode ir nessa questão de trabalho? Será que tudo é permissível, né? Será que qualquer trabalho também eu posso fazer? Eu já ouvi pessoas que em alguns trabalhos assim que é claro que não é a vontade do Senhor, né? Porque vem de meios ilícitos, fazendo com práticas que Deus não aprova. É óbvio que não era para essa pessoa estar se ocupando naquilo. Então, eu já vi pessoas dizendo assim: mas tem que entender que eu preciso trabalhar, é a minha profissão, eu não posso misturar trabalho espiritual com um trabalho secular, não tem como misturar as duas coisas, né? Então, eu tenho que separar meu trabalho e meu trabalho, e aí acaba fazendo coisas até que Deus não aprova. Um exemplo: o cristão vender bebida alcoólica, o cristão vender cigarros e um monte de coisas assim que não é digno, né? Não condiz com a nossa fé, né? Coisas que não têm aprovação do Senhor. Então tem coisas que é óbvio, nem precisa a gente
esperar vir uma mensagem do Senhor para que ele mostre, porque já está claro, Deus condena certas práticas, né? Tem profissão que não é digna para o cristão, né? E outra questão também, como trazer honras a Deus através da minha profissão? Essa é a pergunta que cada um de nós, como salvos em Cristo Jesus, temos que fazer, né? Como trazer honras a Deus através da profissão que eu exerço? Então, nós vamos ler uma passagem agora de Eclesiastes, capítulo 5, que ela fala um pouco sobre trabalho, né? Eclesiastes, capítulo 5, e a leitura a partir do versículo 8 nos diz assim a palavra de Deus. A minha Bíblia tem como subtítulo A Vaidade das Riquezas. Então diz assim: se vires alguma coisa ou alguma província, opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. Sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Do que com seus olhos? É uma pergunta. Versículo 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave e mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, como muito enfado, como enfermidades e indignação. Eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber, gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Até aqui, que Deus nos abençoe com a exposição da sua santa e bendita palavra. Eu escolhi esse trecho porque ele fala um pouco sobre trabalhos, fala sobre muito vaidade, fala sobre riquezas, fala sobre exploração, né, opressão, coisas que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Então, lá no versículo 8, nós vemos que ele fala sobre exploração e opressão, com relação dos ricos sobre os pobres. Versículo 10 fala do perigo da vaidade, do amor ao dinheiro. Essa não é o único versículo, né? Paulo também fala em uma das suas cartas que o amor ao dinheiro é o princípio, né, de todos os males, né? E diz que alguns por por essa ganância, né, se atormentaram com muitas dores. Depois nós vemos no versículo 11 o orgulho de ver a multiplicação dos seus bens, aquela pessoa que gosta de ver todo o crescimento, a multiplicação dos seus bens como uma forma de orgulhar-se, de ostentar-se naquilo que a pessoa tem. E é uma coisa que a mídia em si tenta levar, colocar na cabeça dos jovens de hoje que isso é o tipo de vida que você pode ter, né?
a gente vê nas redes sociais, Instagram, essas coisas aí, aqueles artistas mostrando quantas coisas ele ganhou, e aí isso, para um jovem, acaba eh, trazendo aquele desejo de querer possuir aquilo. Poxa, esse é o tipo de vida que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Né? É uma vida de luxo, é uma vida de prazer. É isso que eu quero. Né? E alguns acabam até alcançando isso. Mas nós temos que entender também que será que o Senhor está se agradando também de a pessoa viver uma vida assim, né? Tanto que nós encontramos lá no versículo 12 e 13 que a busca desenfreada atrás de farturas e ao invés de bênção se torna dano e maldição para a vida dessa pessoa. Nós temos visto aí muitos artistas, né? Tem aquele jovem lá, aquele cantor de rapper lá, MC alguma coisa, eu não sei o nome que eu não acompanho nenhum deles, que vivendo aquela vida de luxo tal, e de repente não se sabe o que aconteceu, caiu lá de cima lá daquele prédio e veio a morrer. Tinha uma vida de luxo, tinha uma vida de, né, ostentação, é o que tem sido muito anunciado, né, pela mídia, tentando passar essa ideia que para os jovens é isso que é vida, isso que é vida. Né? Nós encontramos também no versículo 14 e 15, que nos lembra que viemos a este mundo sem nada e nada iremos levar dele. Então, coisas que nós temos que pensar também. Viemos a esse mundo sem nada e nada iremos levar também. O próprio Jó disse isso, né? Nu saí do ventre da minha mãe e vou voltar sem nada. Louvado seja o Senhor. Então, ou seja, ele havia perdido tudo que ele tinha e ainda mesmo assim ele estava glorificando a Deus. Ele disse: eu não tinha nada, né? Eu não tinha nada, eu vim a esse mundo sem nada. Então, essa é uma linha de pensamento também que nós, como cristãos, deveríamos ter. E no versículo 19 fala que a bênção de Deus, a bênção provém de Deus e não de nós mesmos. Isso tira aquela sensação de que, me realizei, né? Alcancei um status, tal, tudo isso pelo meu mérito próprio. E aí acaba tirando Deus de todo o plano da nossa vida e colocando todo o mérito em nós mesmos. Então, essas são algumas coisas que essa passagem nos fala. A questão é qual a profissão escolher. Essa tem sido uma dúvida muito grande de muitas pessoas, né? Nós vivemos em um mundo cercado de profissões e de ideias, e cada um quer buscar talvez uma posição que dê um, uma posição de status. Então, quando se pergunta o que você faz, a pessoa fala assim: olha, eu sou gerente de alguma coisa. Oh, legal, né? Poxa, isso é uma profissão bacana, né? E aí quando o outro diz assim, e aí? E você, o que você faz? Eu sou jardineiro, eu sou faxineiro. Tá bom, quem sabe, né? Você se esforçando, você não consegue alguma coisa melhor, né? Então fica aquele certo desprezo por algumas pessoas, pela profissão que ela exerce, né? Então, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu vou fazer o que eu amo. Será que isso está certo? Eu quero fazer o que eu amo. Mas tem tantas coisas que eu amo, mas eu não consigo fazer. Né? Ou eu não consegui continuar fazendo aquilo. Que muitas coisas que eu almejava, eu planejei para a minha vida e eu disse: eu quero me aposentar nessa profissão. Né? Essa é a profissão dos meus sonhos. Eu amo fazer isso. Ou
enquanto eu não alcançar isso, eu não vou parar, porque é isso o que eu quero fazer. Eu amo isso. Será que essa é a ideia correta? Ou vou procurar uma profissão que me traga uma boa renda? Eu tenho que procurar, né? É óbvio que cada um, provavelmente, quando vai, antes de ingressar numa faculdade, ele deve ter feito alguma pesquisa para saber qual que é a renda que essa profissão vem a trazer, se há mercado para isso também, né? Às vezes a pessoa ingressa em algo que ela gosta, mas ao mesmo tempo depois ela vê que com o tempo ela não encontra mercado para ela poder trabalhar. E aí se torna uma situação difícil, né? Ou melhor seria, qual a profissão que o Senhor quer que eu tenha? Será que alguém já parou para pensar nisso? Qual a profissão que o Senhor quer que eu tenha? Ao invés de dizer, eu vou fazer aquilo que eu amo. Em Deuteronômio, capítulo 8, tem um versículo interessante também. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno. Então, a exortação de Moisés aqui com relação ao povo de Israel é que eles não se esquecessem dos benefícios que o Senhor tinha feito em suas vidas, né? Tantas coisas, Deus cuidou deles, Deus livrou eles lá do Egito, atravessou o mar e peregrinando naquele deserto durante tanto tempo, e o Senhor sustentando, cuidando deles. Então, a exortação de Moisés agora é que o povo não se esquecesse dos benefícios do Senhor. E aí que está, talvez, um ponto-chave, pegando esse versículo aqui, relacionando a profissão. Alguns ingressam numa faculdade que é o seu sonho, que tem aquele objetivo, tem aquele alvo, e todas essas coisas são lícitas. Todo jovem, tendo oportunidade, faça uma faculdade, vai estudar, vai aprender alguma profissão, seja ele curso técnico, seja qual for. O mundo é repleto de oportunidades. Mas o ponto aqui é que alguns, quando ingressam, quando alcançam esse objetivo, acaba se esquecendo do Senhor e dos benefícios que ele tem feito em sua vida. É como se estivesse chegando para Deus e falando assim: Senhor, daqui para frente é eu e eu. O Senhor está fora, tá ok? Tá bom? Daqui para frente o Senhor está fora. É eu que vou tomar conta de tudo. E aí alguns acabam até se desvirtuando completamente dos caminhos do Senhor e fazendo coisas que não agradam o Senhor, tendo uma vida completamente promíscua, uma vida completamente voltada ao pecado, porque já se esqueceu do Senhor, seu Deus, que lá atrás vinha ajudando e continua ajudando. Então, esse é um perigo, né, um cuidado que cada jovem, cada pessoa, cada salvo no Senhor Jesus tem que tomar cuidado. O que é mais correto? Fazer o que eu amo ou aprender a amar aquilo que Deus me deu? Essa é uma questão fundamental. Eu quero fazer o que eu amo ou aprender a amar aquilo que Deus me deu. Com certeza a segunda opção é a mais correta. Por quê? Principalmente aqui no Brasil, falando sobre trabalho, em que o brasileiro é aquele que tem que, como diz a expressão, né? Se vira nos 30.
Passamos aí por essa pandemia, ainda estamos passando. Quantas pessoas se desestruturaram profissionalmente por causa dessa pandemia? Talvez o camarada tinha um restaurante e entrava ali uma boa renda e ele estava muito feliz. De repente veio essa pandemia e foi obrigado a fechar esse restaurante. E talvez obrigado também a fazer uma outra profissão que ele não queria. Talvez aquele restaurante fosse o sonho da vida dele, que ele estava se realizando. Eu conversei com um rapaz durante essa pandemia, ele tinha 2 ou 3 academias de ginástica, né? Ele disse, olha, eu fechei 2 academias que eu tinha, estou vendendo todos os aparelhos, eu vou tentar ver se eu consigo me manter com uma, ver se eu aguento até a pandemia passar para mim poder abrir, porque quando eu estava conversando com ele não estava podendo abrir nenhuma. E ele tinha 3, ele disse, eu tive que demitir funcionários, né? E as coisas começou a apertar para mim, e para ajudar, para piorar, né? Ajudar não, para piorar, a minha esposa não suportou aquilo que a gente estava passando, pegou e foi embora. Ele disse, eu estou em depressão. Porque foi 10 anos que eu investi nessas academias. E era o meu sonho. E o meu sonho agora está indo abaixo. Depois eu não tive mais contato com esse rapaz, eu não sei qual é a condição dele hoje, do que ele está se mantendo. Mas provavelmente ele deve ter deixado aquilo e feito uma outra coisa, que não era o sonho dele. Mas a situação obrigou a ele a fazer aquilo. Então, quantas pessoas, falando nessa pandemia, teve que se adequar a uma situação em que ele não queria, mas ele se sujeitou, ele foi obrigado, ele abandonou aquilo que ele amava. Então, aqui no Brasil, nós temos essa tendência de que vamos fazer aquilo que o Senhor me der. Hoje eu estou fazendo isso, amanhã pode ser que eu esteja fazendo uma outra coisa. Então, literalmente, ele tem que se desdobrar e talvez aprender outros ofícios, aprender outras coisas para poder se manter. Né? Em Atos, capítulo 18, falando sobre a experiência do próprio apóstolo Paulo, Atos 18, versículo 1, diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, nós vimos aqui nessa história, Paulo, quando ele estava partindo lá para Corinto, ele encontrou com um certo casal chamado Áquila e Priscila, né? E acabou dando certo a união com esse casal, porque diz aqui que eles eram do mesmo ofício, fazedores de tendas. Então eles conseguiram conciliar as duas coisas. Paulo se juntou com esse casal e eles começaram a trabalhar com tendas, né? Fabricando tendas e também, ao mesmo tempo, anunciando, como diz aqui aos sábados, anunciando a palavra de Deus. O que nós entendemos aqui?
O nosso erro é quando nós separamos o secular do espiritual, como se fossem duas coisas completamente opostas, e não é. Não há essa separação entre o espiritual e o secular, porque Paulo estava fazendo as suas tendas e também, ao mesmo tempo, ele anunciava a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos essa separação, aí nós caímos no erro de que, olha, agora eu não posso porque agora eu estou exercendo a minha profissão. Quando eu sair daqui, quando bater o meu cartão às 6 horas, aí sim, agora eu vou estar pronto para poder pregar para alguém. Mas agora não. Agora eu estou focado na minha profissão. E aí a gente começa a fazer essa separação. Isso é um erro. No capítulo 20 ainda de Atos, versículo 34, diz assim: Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então, Paulo, falando sobre a sua disposição em poder trabalhar, fazendo as suas tendas, ele disse: essas mãos serviram tanto para o meu sustento, para me ajudar, e também daqueles que estavam comigo. Ou seja, em momento algum, Paulo, a gente vê alguma menção de que Paulo estivesse dizendo: olha, nesse momento eu parei de pregar a palavra de Deus porque eu tive que cuidar das minhas necessidades e daqueles que estavam comigo. Ele não fez essa separação. Então, quando a gente fala secular é uma coisa, espiritual é outra, nós caímos em um erro que a Bíblia não menciona isso. A Bíblia coloca isso quando nós entramos nessa atmosfera espiritual da salvação em Cristo Jesus, e ele diz a responsabilidade que nós temos de trabalhar pro Senhor, ele não faz uma separação. Entramos no espiritual e continua sempre sendo espiritual. Quando Paulo estava fazendo tendas, ele não deixou de ser espiritual. Ele continuou trabalhando com aquele casal, fazendo tendas, mas ele não abandonou o espiritual. Ele não fez essa separação. Então, ele não se envergonhava em fazer as suas tendas, porque ele não fez a separação entre o secular e o espiritual. Agora, o que é mais correto dizer? Trabalho na empresa tal e nas horas vagas sirvo ao Senhor. Ou sirvo ao Senhor e tenho esta profissão para me ajudar no meu sustento. O que é mais correto? Então a pessoa dizer, olha, eu trabalho nessa empresa, né? E nas horas vagas, quando eu tenho uma oportunidade, saindo daqui, eu faço algum serviço para o Senhor, eu distribuo algum folheto, eu ajudo lá na minha igreja local, né? Ou eu sirvo ao Senhor, eu trabalho para o Senhor. Eu tenho essa profissão para ajudar no meu sustento. Seja ele eletricista, seja ele médico, seja ele técnico em alguma coisa, todo salvo em Cristo Jesus, ele tem que ter essa visão. Eu sirvo, eu trabalho pro Senhor. O meu patrão é o Senhor. Ah, mas você trabalha de eletricista, você trabalha de médico, você trabalha. Então, isso aí eu faço para poder ajudar no meu sustento. Como Paulo disse, essas mãos serviram para ajudar a mim e os que estavam comigo. Mas Paulo sempre disse: eu sirvo o Senhor, eu trabalho pro Senhor, porque ele não fazia separação entre o que é espiritual e o que é secular. Quando nós separamos, e aí nós caímos em um erro, tá? Alguns exemplos do próprio Senhor Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13.
Mateus 13, versículo 55. Ó, a pergunta que fizeram. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chamam sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, quando olharam para o Senhor Jesus, viram ele e falaram: não é esse o filho do carpinteiro? Se referindo a José, tá? Falando da profissão do pai dele. Em Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então veja bem, em Mateus, o Senhor Jesus, ele é reconhecido como filho do carpinteiro. Em Marcos capítulo 6 e versículo 3, ele já é conhecido como o carpinteiro. O que isso quer dizer? O Senhor Jesus, ele foi uma pessoa também que ele trabalhou de forma braçal, olhando ali o seu pai fazendo aquele trabalho, né? Alguns estudiosos acham que carpintaria naquela época exigia muito mais do que fabricação de cadeiras e mesas, como a gente imagina hoje, né? Estava muito voltada até a construções de casas que tinha naquela época também, barcos e um monte de coisa. Ou seja, não era um serviço leve, era um serviço pesado. E o Senhor Jesus, olhando o pai dele, José, né? Fazendo esses trabalhos, ele aprendeu e ele começou a fazer aquilo ao ponto que as pessoas olharam para ele e disse, ele é o carpinteiro, ele é carpinteiro também. Ou seja, o Senhor Jesus, ele não fez também essa diferença. Agora eu estou trabalhando, né, digamos assim, com carpintaria, e mais para frente eu posso ter outra oportunidade. Então, o erro, né, é querer viver também, o outro erro é querer viver o seu sonho e não o sonho de Deus. Esse é um erro também que muitas pessoas caem. Querer viver o seu sonho, mas não o sonho de Deus. Já parou para pensar, Senhor, qual é o seu sonho para a minha vida? Qual é o seu sonho para a minha profissão? Ou do que, Senhor, faz realizar o meu sonho. Senhor, meu sonho é ser doutor, meu sonho é ser professor, meu sonho é ser eletricista, mecânico. Mas qual é o sonho de Deus? Então, às vezes, nós temos que parar de querer viver o nosso sonho e tentar viver o sonho de Deus. Pergunta isso para o Senhor. Senhor, qual é o seu sonho para a minha vida? Qual é o projeto do Senhor para a minha vida? Não deixa eu me iludir com aquilo que eu sonho. E me faça enxergar qual é o seu sonho. Então, essa é a pergunta que cada um de nós, que nós temos que fazer para o Senhor. Senhor, mostra-me qual é o sonho do Senhor para a minha vida. Não nós vivemos iludidos no nosso sonho. Quando a gente é jovem, né? Me lembro dos meus 20 e poucos anos, então a gente sonhava, conversava com os amigos, os colegas. O meu sonho é fazer isso, meu sonho é alcançar isso. E eu me lembro que muitas das vezes eu e os meus amigos, a gente falava assim, a gente era jovenzinho assim, não tinha muita noção das coisas, falou assim, eu vou ser muito rico, pode ter certeza. Pode ter certeza que eu vou ser muito rico. O outro falou, eu também. Sabe, eu quero ser muito rico. Então a gente tem aquela mentalidade, né?
E hoje eu vejo que é ainda mais pelo que a mídia tenta transmitir na cabeça dos jovens, naquela ganância de poder ser alguma coisa, de alcançar algo, e fica mostrando as realizações de algumas pessoas como se tudo isso fosse fácil, como se isso fosse o padrão de vida. Mas será que é? Será que o padrão é esse? Será que é esse realmente o que Deus quer para cada um de nós? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 4. O próprio exemplo dos coríntios, e Paulo estava repreendendo esses irmãos nesta carta. 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tivesses recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sem tomar reinastes, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Então, Paulo estava chamando a atenção seriamente daqueles irmãos lá da igreja de Corinto. Eles estavam vivendo uma vida de vaidade, buscando um luxo, como se eles já tivessem alcançado a plenitude. E a vida espiritual deles estava péssima, né? Se orgulhando das coisas que eles tinham, das coisas que eles tinham alcançado. Nisso, muitos problemas dentro da igreja, muita gente em pecado, com a vida completamente irregular, e eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Então, algo que para nós também temos que tomar cuidado quanto às profissões, não tomar conta de nossa mente como se já alcançamos a plenitude na vida. Humildade e foco no Senhor Jesus é o verdadeiro segredo do sucesso. Porque alguns se deixam levar pela profissão, alcança tantas coisas e acaba perdendo completamente o foco da vida espiritual. Nós temos visto isso muitas vezes. Lamentavelmente, eu tenho assistido isso na vida de muitas pessoas. Muitos cristãos fracassaram na vida porque chegaram ao ponto que acharam que já tinham alcançado a plenitude máxima, deixaram de ser humildes e perderam o foco no Senhor Jesus, deixando-se enredar pelas coisas que a vida oferece. Olha, se nós formos deixar nos levar pelas coisas que o mundo oferece, pelas coisas que nós alcançamos através das profissões, sabe? Vem muita coisa agregada, vem muitos convites, vem muitos coisas para poder nos prender e acaba prendendo muitas pessoas. Eu já vi alguns irmãos dizendo: olha, eu não tenho mais tempo para as reuniões, eu não tenho mais tempo mais para, sabe, a minha vida é outra agora. Agora eu estou tão ocupado com tantas coisas, reuniões de cá, projeto de lá, eu sou convidado para muitas coisas, para palestra, para isso e aquilo, e eu não tenho mais tempo. E a pessoa não percebe que a vida dela está afundando espiritualmente. Lamentavelmente. Está afundando. Ele perdeu a humildade, perdeu o foco no Senhor Jesus. Ele achou que agora tudo aquilo que poderia alcançar era mérito dele, dali para frente tudo dependia dele e não do Senhor. E alguns, infelizmente, é preciso tomar um tombo na vida para poder enxergar quanto depende do Senhor.
Paulo, na sua vida, antes dele conhecer Cristo como Senhor e Salvador, ele estava vivendo aquela vida de fariseu, daquela perseguição à igreja, tudo. Literalmente, ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. E eu vejo que muitos cristãos, muitas vezes, têm que cair do cavalo para poder enxergar o quanto depende do Senhor e não dela própria. A profissão é boa, os estudos são ótimos, a faculdade é essencial, graças a Deus pelos jovens que se ingressam numa faculdade, mas continuam humildes e com foco no Senhor. Aqui na nossa cidade de Marília, de vez em quando eu recebo alguns irmãos falando: Edilson, tem um jovem aí que está morando em Marília, está fazendo faculdade. Como é uma cidade universitária, entre em contato com ele e ele vai querer ir para a igreja. Ok. E vai eu atrás e pergunta, conversa com essa pessoa e olha, estamos à disposição, quando você precisar, eu só passo aqui, te pego. A questão eu digo, houve interesse na parte desse jovem em frequentar as reuniões? Não. Ai, Deus, como é que está sendo aí esse contato com esse jovem? Olha, eu fiz o contato, mas literalmente eu posso dizer, ele não quer. Alguns veem a oportunidade de, quando ingressou na faculdade, a oportunidade de sair de casa e fazer tudo aquilo que tem vontade de fazer. Inclusive, nada de reunião. Talvez porque estava frequentando as reuniões por causa dos seus pais e agora, vivendo longe, não quero saber de reunião. Quero viver minha vida, quero aproveitar, quero curtir e acaba perdendo completamente o foco e alguns se acabam no pecado e não conseguem mais voltar aos caminhos do Senhor. É triste, é triste. Nós não podemos achar que alcançamos a plenitude e perder a humildade e o foco no Senhor. Segunda Reis, capítulo 5. Segunda Reis, capítulo 5. Versículo 2. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, sabe, eu vejo que nessa menina aqui, levada cativo, lá na Síria, na casa de Naamã. Aquela menina estava vivendo uma situação completamente adversa, longe do seu país, longe da sua família, levada cativa, trabalhando ali, né? Mas sabe que não foi o trabalho que impediu com que aquela menina abrisse a sua boca. E ela via o estado do seu senhor, Naamã, que era deplorável, o homem estava se acabando com lepra. O homem era rico, era poderoso, era isso, aquilo, mas ele estava se acabando com a lepra. E aquela menina disse: quem dera meu senhor estivesse em Samaria, porque tem lá um profeta e poderia curá-lo da sua lepra. Essa menina, ela foi uma bênção na vida de Naamã. Não foi o trabalho com que impediu com que ela abrisse a sua boca. E sabe, então a nossa ideia tem que ser: eu tenho que ser uma bênção no trabalho. Se eu trabalho no supermercado, eu tenho que ser ali uma bênção para aquelas pessoas. No hospital, no escritório, na escola, na construção, o Senhor me colocou ali para que eu seja uma bênção.
E esse é o nosso erro. Se aquela menina tivesse com a sua boca fechada e naquele momento ela estivesse pensando, olha, eu não posso abrir a boca agora, porque agora eu estou trabalhando. Né? Vamos separar o que é secular e vamos separar no que é espiritual. Ela colocou tudo como uma coisa só. E tudo é espiritual. Não existe essa de secular, não existe essa. Tudo é espiritual. E ela estava vivendo num ambiente, embora que desfavorável a ela, mas ela não perdeu a oportunidade. Ela abriu a boca e ela se tornou ali uma bênção. Eu tive algumas experiências assim tão gratificante que eu trabalhando em uma empresa cristão já, salvo em Cristo Jesus, e uma vez por mês nessa empresa tinha uma reunião, reunia todos os funcionários, o gerente reunia todo mundo, ele falou assim, olha, vamos discutir alguma coisa daquilo que a gente pode melhorar na empresa, alguns erros que nós cometemos para a gente corrigir e tal. Só que antes de dele abrir a boca, ele não era salvo em Cristo Jesus. Antes dele abrir a boca, antes dele começar a reunião, ele chegava, reunia todos os funcionários e dizia assim: antes de nós começarmos a reunião, eu vou pedir para o Edilson fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus. Todo mundo ali era descrente, com exceção de um rapaz. Eu achei aquilo ali uma oportunidade maravilhosa que Deus estava me dando. E eu orava, Senhor, abençoe essa reunião e a mente de cada um de nós. Todas as reuniões eram feitas dessa forma. Depois eu fiquei um tempo nessa empresa, saí. Passou um tempo, eu encontrei o gerente dessa empresa, ele disse, eu me converti, sou um salvo no Senhor Jesus. Se eu tive alguma participação nisso, eu não sei. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu, naquele momento, eu ser ali uma bênção para poder mostrar para as pessoas que existe um Deus que pode salvá-los. Todos os lugares, não importa a profissão. Deus quer que você seja uma bênção no seu trabalho. Não faz essa separação do que é secular do que é espiritual. Eu trabalho para o Senhor. Tenho essa profissão para ajudar no meu sustento e dos que estão junto comigo. É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Aqueles que ainda confusos com relação a qual profissão escolher, ore ao Senhor. Não vá por aquilo que é o seu sonho, mas viva o sonho de Deus. Não procure a profissão que você ama, mas ame a profissão que Deus te deu. Nem sempre vamos conseguir trabalhar naquilo que nós amamos, nem sempre. Mas que você aprenda a amar aquilo que Deus colocou na sua mão e seja uma bênção nesse trabalho. Deus nos abençoe com essa pequena meditação, que Ele possa estar falando nos nossos corações. Qualquer lugar onde nós estejamos, temos que ser uma bênção. Amém. Só irmãos, vamos ver aqui quem está ligadinho. Lucília Lopes, Gutenberg, Manuel Pinheiro, Rosa Marlene, Onésimo Gomes, Célia Horácio, Joaquim Fernandes, Paulo Silvano,
Manuel Pinheiro, Sérgio Kieffer, Onésimo Gomes, Wilson Carvalho, Silvane Sobrinho, Ruth Marcelino, Rafael Jané. Acho que são esses que aparecem para mim aqui. Luiz Carlos, Lucília Lopes, Raimunda Justina, Dena, Rogério Cordeiro. Oh, tem bastante gente. Deus abençoe cada um. Se eu não mencionei seu nome.